no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 16. Nós iremos ler um versículo e estaremos, glória a Deus, trazendo uma palavra para esta igreja, para os irmãos que estão reunidos nesta noite. Evangelho segundo Mateus, nós iremos ler o capítulo 16 e o versículo de número, glória a Deus, vamos ler o 17 e também o 18. A Bíblia diz: e Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. Você pode dizer amém? Meus irmãos e meus amigos, o texto em que nós lemos da palavra de Deus, ele nos informa que, tendo Jesus chegado às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos. Jesus queria saber o que as pessoas pensavam ao seu respeito. E ele pergunta para os seus discípulos, dizendo: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos então começaram a responder qual era a visão, a opinião, o conceito das pessoas naquele dia, naqueles dias a respeito de Jesus. Eles disseram: uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou alguns dos profetas. Esta era, meus irmãos, a visão, o conceito que as pessoas tinham naquela época a respeito de Jesus. Todas as comparações foram dos profetas do Antigo Testamento. Isto porque, meus irmãos, os profetas eram verdadeiramente homens de Deus, homens que pregavam e falavam a verdade e não se preocupavam em buscar os seus próprios interesses, mas anunciavam, doa quem doer, fielmente as palavras de Deus. E então as pessoas comparavam Jesus com um dos profetas. E depois Jesus então se dirige aos seus discípulos e pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? Qual é a opinião? Qual é a visão que vocês têm ao meu respeito? Certamente, meus irmãos e amigos, houve um silêncio naquele dia. Certamente uns olharam para os outros, porque foi uma pergunta muito forte, foi uma pergunta profunda, foi uma pergunta que exigia uma profunda reflexão. Mas a palavra de Deus nos informa que Simão Pedro, no verso 16, tomou a palavra. E Simão fez uma confissão, uma das maiores confissões do Novo Testamento. Simão, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro estava dizendo: tu és o Cristo. Cristo é a forma grega do hebraico Messias.
ele estava dizendo: tu és o Messias, aquele que nós estávamos esperando, aquele que nós aguardávamos por longos séculos. Tu és o Messias, tu és o Filho de Deus, tu és aquele que veio para remir a Israel, tu és aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Tu és aquele de quem falou Isaías, que seria chamado Emanuel, que traduzido, Deus conosco. Pedro estava dizendo: tu és aquele que falou o profeta, cujo nome seria Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Que confissão maravilhosa! Ele disse: tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Bendito seja para sempre o nome do Senhor nosso Deus. E ao ouvir estas palavras, meus irmãos, ao ouvir esta confissão de Pedro, Jesus o elogiou na presença de todos. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, não foi o homem que te revelou isso, por ti mesmo tu não saberia isso, aleluia, mas foi o meu Pai que estás no céu, glória a Deus. Foi o meu Pai quem te revelou. Pedro teve uma revelação direta do trono da graça de Deus. E Jesus disse: tu só falou isso porque o meu Pai te revelou. E porque tu falou isso, eis que te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta declaração de Jesus tem sido, meus irmãos, ao longo dos séculos da história do cristianismo, uma das maiores controvérsias, um dos motivos de maiores controvérsias entre os estudiosos, entre os teólogos, entre aqueles que se colocam para interpretar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas na verdade Jesus fez um trocadilho de palavras. Jesus disse: tu és Pedro, do grego Petros, que significa uma pedra pequena, um pequeno fragmento. Aí ele diz: sobre esta pedra, sobre esta Petra no grego, uma grande rocha, uma rocha que não pode ser removida, uma rocha que não pode ser abalada. Ou seja, sobre esta confissão, sobre esta declaração que tu acabou de fazer, que tu recebeu do trono da graça de Deus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, elas não prevalecerão contra ela. Bendito seja Deus. A igreja, meus irmãos, foi edificada por Jesus. Jesus é o edificador da igreja. Jesus mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. Não foi os profetas, por mais fiéis, por mais piedosos e abnegados que foram. Não foi Pedro. Alguém defende que Pedro é, aleluia, a pedra principal da igreja, que ele, aleluia, através dele a igreja está edificada. Mas a igreja não está edificada em Pedro, a igreja não está edificada nos apóstolos. É verdade que eles foram escolhidos e deram a sua parcela de contribuição, mas foi Jesus quem edificou. Ele mesmo disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada por Jesus. A Bíblia diz que ele é a pedra angular. A pedra angular, a pedra fundamental, era utilizada nas antigas construções. Era a base, o fundamento principal, a
pedra de esquina. Bendito seja Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre isso em 1 Coríntios 13:11, ele diz que ninguém pode colocar outro fundamento, outra base, além daquele que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quando ele escreve aos Efésios, ele diz que Jesus é a pedra principal, a pedra que os construtores rejeitaram, mas Deus fez a pedra angular. Aleluia. Foi por isso que ele disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada nele, meus irmãos. A igreja está edificada por ele. Ela não está edificada em filosofias. A igreja não está edificada em pensamentos humanistas. A igreja não foi edificada em experiências científicas, não. A igreja foi edificada por Jesus de Nazaré. Ele é o fundamento da igreja, ele é a pedra angular, ele é a base, ele é o alicerce. Bendito seja o Senhor. Esta igreja não pode ser removida, esta igreja não pode ser abalada, porque o fundamento dela está aqui vivo nesta noite para receber a tua adoração. O nome dele é Jesus de Nazaré. Quantos vieram adorar a ele? Quantos vieram celebrar o nome dele? Quantos já sentiram a presença dele? Quantos já falaram com ele nesta noite? Quantos já disseram: aleluia, obrigado Jesus por esta oportunidade? Ele edificou, ele é o fundamento, ele é a pedra angular. Aleluia, glória a Deus. A igreja, meus irmãos, pertence a Jesus. A igreja é dele, glória a Deus. Ele disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja é dele. A igreja não é um prédio. A igreja não é um patrimônio material. A igreja não se constitui em bens. A palavra igreja aparece aqui pela primeira vez no Novo Testamento. Ela vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Nós estamos aqui porque fomos chamados para fora. Foi ele quem nos chamou. Foi ele quem nos escolheu. Foi ele quem te chamou quando você estava lá no mundo, quando você era um incrédulo, quando você era insensível, quando você era um rebelde, quando você era um alcoólatra, quando você era, aleluia, um viciado. Jesus te chamou. Bendito seja Deus. Se eu estou aqui pregando a palavra de Deus nesta noite, foi porque ele me escolheu, ele me chamou. A igreja é o povo de Deus aqui na terra. Todos que já foram comprados e redimidos pelo sangue do Senhor Jesus. A igreja, meus irmãos, é o corpo de Cristo. Nós fazemos parte deste corpo. Nós somos membros deste corpo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Ele é o Senhor da igreja. É ele quem dirige a igreja. É ele quem opera na igreja. Bendito seja Deus. Ele disse: a minha igreja. A igreja é dele. A igreja não é de homens. A igreja não é de denominações. A igreja não é do governo. A igreja não é do Estado. A igreja é de Jesus de Nazaré. Você é dele, nós somos dele. Se ele quiser salvar aqui nesta noite, ele salva. Se ele quiser batizar com o Espírito Santo, ele batiza. Se ele quiser curar, ele cura. Se ele quiser fazer maravilha, ele faz, porque a igreja é dele, ele é o Senhor dela. Aleluia. Quem, aleluia, pode levantar a sua mão comigo? Oh, glória a Deus, mandar um glória. Ele é o dono desta igreja. Arabacanda, aramahai, aleluia.
aleluia, Ele que diz, aleluia, o que Ele quer que seja feito. Ele que determina, bendito seja o nome do Senhor, porque a igreja é dele. Ele diz, a minha igreja, glória a Deus. Nós somos esta igreja. Você pode dizer amém? Olha aí para o irmão que está do teu lado aí, bonito, bonita. Aleluia, glória a Deus, diga para ele, você é a igreja. Nós somos a igreja. Aleluia, aleluia. A igreja é a menina dos olhos de Deus. Satanás só pode tocar na igreja se ele permitir. Ou alguém só pode fazer alguma coisa com você se Deus autorizar. A igreja é dele. Aleluia. Saulo de Tarso ia para Damasco com carta de autorização. Ele queria prender os crentes, ele queria humilhar os crentes, ele estava respirando ameaça, mas o Senhor se colocou no caminho de Damasco e disse, Saulo, aleluia, esta igreja é minha, Saulo, eu sou o Senhor da igreja, eu é que pelejo pela minha igreja, eu é que cuido da minha igreja. É por isso que ela está completando 26 anos aqui nesta congregação, porque ela é dele. Aleluia, oh glória a Deus. Ou você pensa que não teve muitas barreiras, ou você pensa que não teve muitas dificuldades, ou você pensa que não teve muitas lágrimas, ou você pensa que não teve muitas batalhas espirituais que foram travadas, oh glória, mas a igreja chegou, aleluia, aqui, porque a igreja é dele, glória a Deus. A igreja não pertence ao pastor, o pastor é o líder humano, mas se Deus quiser ele tira o pastor, ele bota outro, ele remove, ele levanta, ele abate, é ele que usa. Se ele quiser, ele te dá dons espirituais nesta noite, ele te toma em profecia, se ele quiser e você der lugar, ele te renova, ele te restaura, ele te enche, porque a igreja é dele, foi ele quem morreu por ela, foi ele quem ressuscitou por ela, ele está vivo, a igreja está na palma das mãos de Deus, ela é dele, meus irmãos. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ele disse, eu edificarei sobre esta pedra a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, glória a Deus. Era uma declaração, era uma profecia. Jesus estava profetizando, Jesus estava declarando, as portas do inferno não poderão prevalecer contra esta igreja, contra este povo, contra esta assembleia. Esta expressão porta do inferno só aparece aqui na Bíblia. Em nenhum outro lugar na Bíblia Sagrada, as portas do inferno, as portas do Hades. Nos tempos antigos, meus irmãos, as cidades eram cercadas por grandes muralhas. As cidades tinham grandes portões. E as batalhas eram travadas. E os portões destas cidades costumavam ser o primeiro lugar que os inimigos atacavam. Se ela resistisse, ou seja, a proteção da cidade era determinada pela força e pelo poder dos portões. Os portões eram atacados para que os inimigos invadissem a cidade, transpôsse a cidade. Bendito seja o Senhor. O inferno aqui está representando uma cidade forte.
uma cidade muito bem protegida, e os portões, aleluia, estão representando o seu poder, o poder do inferno, o poder do Hades, o poder da morte. Mas Jesus está declarando, Jesus está profetizando: eu edificarei a minha igreja, e as portas, os portões, o poder do Hades, o poder do inferno não prevalecerão contra ela. Bendito seja o Senhor. Jesus não estava falando de um tempo presente, ele estava falando do futuro. Ele estava dizendo: edificarei. Para que ele pudesse edificar, era necessário que ele morresse. Era necessário que ele enfrentasse o poder da morte. O poder da morte estava com o diabo. O diabo usa, aleluia, o poder da morte para intimidar o povo de Deus, para pressionar a nossa fé. Jesus estava dizendo: eu edificarei, eu enfrentarei o poder da morte, eu morrerei. Eu estou caminhando para Jerusalém. Ele avisou isso aos seus discípulos por diversas vezes. É necessário que eu vá a Jerusalém. Eu preciso morrer. Jesus veio para isso. Esta era a sua missão. Ele disse: eu irei para a cruz. A cruz está me esperando. Eu morrerei, mas também ao terceiro dia eu ressuscitarei. Eu vencerei o poder da morte, e depois que eu vencer o poder da morte, eu edificarei a minha igreja. Bendito seja o Senhor Jesus. E as portas do inferno não vão resistir, não vão suportar, não vão aguentar. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho uma boa notícia para a igreja nesta noite: Jesus já morreu. Jesus já venceu o poder da morte, meus irmãos. Jesus já ressuscitou. Aleluia. Quem pode, aleluia, levantar a mão comigo? Você crê que ele já ressuscitou? Você tem certeza disso? Se você tem certeza, então abra a tua boca e celebre a vida, a presença. Oh, glória a Deus, ele não mente, ele não falha. Ele estava dizendo: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, aleluia, contra ela. Você lembra que igreja somos nós? Então as portas do inferno não podem prevalecer contra você. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Glória a Deus. Jesus estava dizendo: a minha igreja será vencedora. A minha igreja será vitoriosa. A minha igreja será triunfante. Glória a Deus. A minha igreja vai continuar avançando, vai continuar prosperando, vai continuar crescendo, vai continuar frutificando, apesar das perseguições, apesar das lutas, apesar das dificuldades, das barreiras. A igreja nasceu para vencer, a igreja nasceu para avançar, a igreja nasceu para prosperar. Não é o mérito do pastor, não é o mérito das irmãs, não é os méritos humanos. Jesus edificou ela, ela está edificada. Oh, glória a Deus sobre ele. Ele é o Senhor dela. Oh, não importa o que aconteça, a igreja vai avançar, a igreja vai prosperar, a igreja vai triunfar, a igreja é vitoriosa, a igreja é triunfante. Só quem é igreja vitoriosa, só quem é igreja triunfante, levante a mão e celebre, aleluia, a ele nesta noite. Abacalabassúria. Sabe o que isto significa? Apesar das lutas que você está passando, minha irmã, apesar dos problemas que você talvez esteja enfrentando, glória a Deus, você é vencedora.
Você é vencedor, glória a Deus. Esta luta que você está passando na tua família, oh glória, a vitória já é tua em nome de Jesus. Esta luta com o filho, esta luta com a filha, esta luta não sei qual a origem, glória a Deus. Você vai vencer, você é vitorioso, você é vencedor. Oh meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Como diz aquele hino, a perseguição não conseguiu parar a igreja, o Coliseu não parou, os Césares não pararam, Nero tentou parar a igreja, mandou crucificar os cristãos, tocou fogo nos cristãos, mas ele não parou a igreja. Os leões também não pararam a igreja é vitoriosa, a igreja é vencedora, e a qualquer momento ele, o noivo, virá, o som da trombeta soará, esta igreja vai subir, esta igreja vai vencer. Orabacandaraia. Oh, quem pode adorar e celebrar comigo nesta noite? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Você quer, aleluia, continuar nesta igreja? Você está arrependido por fazer parte dela? Oh, glória, oh, glória. Eu costumo dizer que a igreja está predestinada por Deus. Segure aí os calvinistas. Só existe uma predestinação, meu irmão. Aleluia, a igreja está predestinada, glória a Deus. Se você estiver nela, se você, aleluia, faz parte dela, se você estiver com ela, você vai chegar do outro lado. Oh, os gigantes poderão se levantar, os homens podem te perseguir, alguém pode tentar te deter, pode até tirar a tua vida. Oh, bendito seja o Senhor, mas você vai declarar como Estevão: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está sentado, está de pé agora, aleluia, à direita do Todo-Poderoso. Jesus declarou: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não, receba esta palavra, não prevalecerão. Oh glória, toque no irmão que está ao seu lado aí e diga: não vai prevalecer, meu irmão. Persevera, permaneça, continue. Ei Monte Sião, ei Vocal Fonte Celeste, ei Nova Vida, 26 anos de oração, 26 anos de adoração, 26 anos de evangelização. O diabo pode se levantar, mas a igreja é vitoriosa, ela vai passar por cima dele, o nome do Senhor vai ser glorificado. Esta porta foi ele que abriu, a porta que ele abre ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre. Se coloca de pé agora em nome de Jesus. Irmão Abel, prepara aqui um louvor. Oh glória, oh glória, oh glória, que eu quero concluir esta palavra com você de pé. Oh glória a Jesus. Jesus estava falando do futuro, meus irmãos. A igreja ainda não estava, aleluia, edificada. Jesus precisava morrer, e de fato ele morreu. Jesus precisava ressuscitar, e de fato ele ressuscitou. Depois da sua ressurreição, Jesus disse para os seus discípulos: permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Eis que eu envio sobre vós a promessa do meu Pai. Aleluia. Os discípulos perguntaram para ele: Senhor, chegou o tempo, chegou a hora, o Senhor vai restaurar Israel. A visão deles ainda era limitada, era política. Jesus disse: não, meu filho, será que vocês ainda não entenderam? Oh, glória a Deus, vocês receberão, aleluia,
poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. No dia de Pentecostes, estando eles reunidos, Jesus disse: é hoje, glória a Deus. Hoje eu vou edificar a minha igreja. Aleluia, aleluia. E a Bíblia diz que estando eles reunidos no mesmo lugar, oh glória, veio, aleluia, um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. Todos naquele dia foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aquele dia, meus irmãos, foi o dia oficial da inauguração, da edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem é a igreja tem o Espírito Santo. Quem é a igreja, aleluia, glória a Deus, sente o Espírito Santo. Quem é a igreja acredita também nos dons do Espírito Santo. Quem é a igreja também recebe o Espírito Santo. Jesus disse: a promessa é para vós, é para todos que estão longe, é para tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Bendito seja o Senhor. A igreja foi edificada, a igreja foi inaugurada, oh glória a Deus, pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Sabe uma coisa que não pode faltar na igreja, meus irmãos? É a unção do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. E quando o crente tem cheia, ou quando o crente sente a unção do Espírito Santo, ele não fica de boca calada, ele não fica, aleluia, vazio, ele não fica gelado, não. Ele é um crente que adora, ele é um crente que exalta, ele é um crente que celebra, ele é um crente que glorifica, porque o fogo do Espírito, a chama pentecostal está acesa nele. Deixa eu ver se você sente, deixa eu ver se você tem, deixa eu ver se você, aleluia, oh glória a Deus, tem o Espírito Santo. Só quem tem, aleluia, pode celebrar, só quem tem pode glorificar. Crente de boca calada não recebe nada, crente de boca fechada, aleluia, não recebe nada. Mas quando você abrir a boca para adorar, a glória vai descer, a unção vai descer. Oh meus irmãos, esta renovação é para hoje, é para agora. Jesus quer te batizar nesta noite, Jesus quer te renovar, crente. Abacandarai, aleluia, aleluia. O vento do Espírito ainda está soprando. Oh glória, deixa eu ver quem está recebendo. Aleluia, festa, irmão. Adore a Jesus. Adore a Jesus, crente. Adore a Jesus, igreja. Adore a Jesus, obreiro. Oh, aleluia. O fogo tem que começar do altar. Obreiro de boca calada não recebe não. A igreja tem que ver os obreiros também adorando, glorificando. Oh glória a Deus, adore aí mocidade, adore aí igreja, porque é 26 anos de oração. Oh glória a Deus, a igreja que ora tem poder, a igreja que ora tem autoridade. E a autoridade da igreja vem do Senhor. Oh glória ao nome do Senhor. Eu quero convidar o irmão Abel para adorar a Deus com você. Enquanto ele adora, enquanto ele louva, eu quero que você adore a Jesus. Eu quero que você celebre, eu quero que você agradeça por fazer parte desta igreja.